Neto chama Abel Ferreira de mala. Ai, cara, certas coisas eu não queria nem ter que vir gravar aqui. Eu tenho que rir. Sabe quando você ri? Sabe quando uma coisa é tão inacreditável que você dá risada? Sabe? É tipo assim, você tá trabalhando, sua mulher, sua namorada, seu namorado, seu marido tá te traindo. Só que ele filma ele fazendo saliências com a outra pessoa, ou ela fazendo saliências com a outra pessoa, edita, posta nos sites adultos da vida e ainda te manda uma cópia. É uma situação tão inacreditável que você dá até risada. E você fala, mano, não é possível que eu tô vendo isso. Pra quem desconhece do que eu tô falando, galera, na última entrevista, o Abel Ferreira questionou por que os jogos aconteciam tão tarde aqui no Brasil. Por que nós tínhamos jogos 9h30, por que nós tínhamos jogos 9h45, como é quase que de padrão. Daqui a pouco empurram para as 10 horas, para ser um horário mais redondo, né? Porque é 9h45 geralmente. Daqui a pouco eles empurram para as 10 horas. Mas o Abel Ferreira questionou isso e falou, pô, se vocês puderem me dizer por que os jogos acontecem tão tarde, por que os jogos não podem acontecer mais cedo, vocês me falam. E aí o Neto falou que o Abel Ferreira era bom. Ele sempre faz elogios ao Abel Ferreira, isso aí a gente não pode negar aqui. Principalmente, ele se torna quase que uma exceção, porque a mídia corintiana, flamenguista, São Paulina, santista também, mas é bem menos. A mídia corintiana e flamenguista principalmente gostam de desmerecer o Abel Ferreira, mas o Neto nesse quesito ele é exceção. Ele sempre enaltece as conquistas do Abel Ferreira ou as conquistas do Dudu. Isso é muito verdade. Só que o Neto, ele também faz umas críticas completamente nada a ver. Porque ele falou que o Abel Ferreira era bom, só que era mala e era arrogante porque queria até mandar no horário que os jogos no Brasil deveriam acontecer. Sendo que nós sabemos que quem manda no futebol brasileiro é a televisão. Uma emissora em específico que eu não vou citar aqui. Mas vocês sabem quem é. Manda e desmanda no futebol brasileiro. Ela marca jogo, ela remarca jogo, ela muda a data de jogo, ela muda o horário de jogo. Ela manda e desmanda no futebol brasileiro. E é por isso que os jogos acontecem tão tarde, porque ela quer encaixar na grade dela. Ela quer encaixar na grade dela e é um horário confortável para ela e ela encaixa na grade. Só que não pensam, principalmente a Federação Paulista e a CBF, no torcedor que vai no estádio. Que o cara vai no estádio, 9h45 da noite, o jogo acaba 11 horas, 11 e pouco, o cara pega a condução para ir para casa, chega em casa 1h da manhã, 1h30. E a grande maioria dessas pessoas vai levantar 5 horas da manhã para trabalhar, 5h30, tá ligado? Quem assiste de casa já é puxado, porque você vai dormir meia-noite para levantar às 5. Só que você ainda tá dentro da sua casa. Essas pessoas não chegam em casa 1h30, 2 horas da manhã. Isso vale para comissão técnica, isso vale para jogador, isso vale para jornalista, isso vale para colunista de jornal, isso vale para os câmeras, isso vale para os próprios árbitros. Tá ligado? Não é só o público que vai chegar tarde, vale para os presidentes de clube, para as federações, tudo isso, todo esse povo vai chegar tarde em casa. Por conta de emissoras que mandam e desmandam do futebol brasileiro. Então o Abel defendeu e questionou um ponto que vai melhorar para todo mundo. Ele até falou que ele estava tão cansado na última coletiva que teve 3 perguntas que no meio da resposta ele não se recordava mais da pergunta. Porque ele já estava completamente perdido, cansado. E essa rotina maçante, 3 em 3 dias, tal. E aí, você ouvir o Neto criticar isso, na minha opinião, é ridículo. Primeiro porque isso é a favor dele também, porque ele tem a Rádio Craque Neto que faz os jogos. Então isso ia favorecer até mesmo para ele. Mesmo ele não gravando do estádio, ele ainda tem que ficar. Fazer o jogo, falar no pós-jogo. Isso favoreceria ele. Mas principalmente, eu fico indignado com você ouvir falar, você ouvir ser chamado de arrogante por uma pessoa que quer que as pessoas chamem ele de Craque Neto. Várias vezes no programa dele as pessoas chamam ele de Neto e ele fala Craque Neto. Craque Neto, um cara que se refere a si mesmo como craque, vem me falar de arrogância. Isso que não cabe na minha cabeça. O cara exige que as pessoas chamem ele de Craque Neto e quer falar de arrogância. Mas principalmente, galera, eu fico pensando que é culpa do Brasil em si. Porque o brasileiro, nós temos o que eu chamo de síndrome da humildade. No Brasil você não pode vencer, é feio vencer aqui.
É feio, é errado vencer no Brasil. E eu não digo nem de conquistas grandes, eu não digo nem daqueles caras que nascem na favela, nascem em comunidades e ganham o mundo, ficam milionários com música, com futebol, com o que seja. Mas não, pequenas vitórias. Você tá na sua casa, pega uma empresa e trabalha 3 turnos nessa empresa. Ou às vezes trabalha em 2 empresas diferentes para juntar dinheiro para comprar seu carro. Um carro legal, um carro bacana. Quando você compra, e as pessoas quando você compra, você não pode se vangloriar dessa sua conquista. Você não pode enaltecer o seu trabalho. Porque senão viram a cara pra você. Falar que você tá arrogante, que você tá mala, que você tá metido. Você não pode apreciar o fruto do seu próprio trabalho. Se você trabalhar uma vida inteira, financiar uma casa, você não pode se vangloriar disso para as outras pessoas. Não pode. Se a pessoa chegar pra você e falar, ah, você comprou uma casa, você não pode falar, é isso mesmo, eu comprei uma casa, tô num casão da hora. Não, porque senão você é metido. Porque o brasileiro, ele tem uma dificuldade muito grande em diferenciar humildade de humilhação. Nós temos essa diferença cultural de diferenciar humildade de humilhação. Existem muitas pessoas bilionárias humildes, que tratam todo mundo igual, que tratam todo mundo bem, não desfaz das pessoas, ajudam as pessoas, são pessoas humildes. E nós temos pessoas pobres, que gostam de humilhar os outros. Às vezes a pessoa tem tanto dinheiro quanto você, às vezes menos. Só que ela te trata mal, ela se desfaz de você, ela tem preconceitos, ela joga as coisas que ela faz por você às vezes na sua cara. Isso é humilhação, não é humildade. Tem diferença. Tem diferença. Você pode ficar bilionário e continuar humilde. Continuar frequentando os mesmos lugares, continuar falando com as mesmas pessoas, continuar não destratando ninguém, continuar tratando todo mundo igual, tratando todo mundo bem, tratando as pessoas como você gostaria de ser tratado, desde o seu jardineiro até o seu guarda-costas. Isso é você ser humilde. Isso é você ser humilde. Mas se vangloriar das suas conquistas não é falta de humildade. É você reconhecer o fruto do seu próprio esforço. Porque você sabe o que você passa, o que você encara, o que você aguenta pra ter o que você tem. Tá ligado? Então você não pode se vangloriar do que você conquista mais. E aí quando vem isso pros brasileiros, então quando vem alguém de fora, porque o Abel Ferreira é um português, fica pior ainda. Aí que os caras atacam ele de tudo quanto é jeito. Antes era o técnico, quando ele chegou, era o técnico retranqueiro, que não tinha variação tática. Aí ele parou com isso, era o técnico que não ataca. Começou a atacar, aí vieram as críticas pessoais. Porque é naquela. Quando faltam argumentos, sobra violência. Quando eles não tinham mais o que criticar no trabalho do Abel Ferreira, começaram as críticas pessoais. Vocês pararam pra pensar nisso? Quando o Abel Ferreira era o técnico retranqueiro, ninguém criticava ele gritar no campo, ele xingar, ele falar com os árbitros. Ninguém criticava isso aí. Quando era o técnico que o time não tinha variação tática, que não atacava, ninguém questionava o fato dele gritar, rolar no chão, falar uma par com o árbitro. Ninguém. Quando essas críticas caíram e eles não podiam mais criticar nada no trabalho dele, começaram as críticas pessoais. Não que ele é mala, não que ele grita no gramado, não que ele chuta microfone, não que ele atrapalha o cara de pegar a bola, não que ele faz isso, não que ele faz aquilo, que ele incita a violência contra a mulher. Vocês repararam nisso? É o ditado mais antigo do mundo. Quando faltam argumentos, sobra violência, galera. Aí eu fico indignado com isso. Uma pessoa que pede para as outras chamarem ela... Porque quem tem que dizer se você foi craque ou não são as outras pessoas, não você. Eu acho legal você achar que você jogou muita bola, do seu direito. Mas na minha opinião, quem tem que te dar o título de craque, ou de ídolo, ou seja, do que for, são as outras pessoas que viram o seu trabalho, não você. Fazer uma autocrítica é muito importante. E é muito importante você acreditar em si mesmo. E achar que você foi o melhor. Mas de você achar a você ser de fato, tem uma grande diferença. Uma grande diferença. Aí você falar de arrogância, quando você obriga as pessoas a chamarem você de craque, às vezes a pessoa nem quer. Às vezes a pessoa nem acha que você foi craque. Às vezes a pessoa não acha que você foi do Corinthians, que é uma opinião pessoal dela. É uma opinião pessoal dela. Tem gente que vai achar, por exemplo, que o Marcos não é ídolo do Palmeiras. Eu já acho que o Marcos foi um ídolo muito grande do Palmeiras. Tem gente que não vai achar. Agora imagina como ia ser legal se o Marcos ficar mandando todo mundo chamar ele de ídolo Marcos, mito Marcos, São Marcos. Quem tem que dizer o que você é o que não é as outras pessoas de acordo com a opinião delas. Você pode achar que você é o melhor do planeta, mas você exigir que as pessoas chamem você de o melhor do planeta é de uma arrogância que beira o absurdo. É de uma arrogância que beira a alienação. Então assim,
Neto, lava a sua boca pra falar do Abel Ferreira. Antes de você criticar ele, faça uma autocrítica. Por que você manda as pessoas te chamarem de craque, Neto? Começa por aí. Começa por aí. Às vezes a pessoa nem acha que você foi craque, mas é obrigada a te chamar assim porque você manda. Então assim, olha pro próprio umbigo, faz uma autoanálise pra depois falar dos outros.